Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso querer receber as mensagens, manda um oi pro 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo um livro aqui que é a história do avivamento Azusa. Nós estamos no capítulo 1, o começo do avivamento, parte 9. Isso aqui é a continuação, pessoal, que nós estamos lendo. E aí, se você por acaso não tiver, dá uma olhada aí no canal que você vai achar, beleza? Vamos lá então. Para um jornal avivalista do Eterno, eu escrevi: a descrença sobre todas as informações está vindo sobre nós como grande inundação. Mas eis que o nosso Deus também vem. Um estandarte se levanta contra o inimigo. O Senhor está escolhendo os seus obreiros e chegada a hora de perceber a visão da obra a ser feita. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Venha ao nosso Deus e não guarda silêncio. Congregai os meus santos, os que comigo fazem aliança por meio do sacrifício. Aí ele pegou aqui os Salmos, capítulo 50, verso 1, verso 3 e verso 5. Naquele tempo, eu costumava declarar que preferiria viver 6 meses em 1905 a 50 anos noutra época. Grande coisa se iniciaram a partir do grão de trigo que estivesse disposto a cair na terra e morrer. Havia promessa de grandes colheitas, mas para os insensatos espirituais tudo isso não passava de bobagem. Escrevi outra carta para Evan, pedindo orações e intercessões pela Califórnia. Assim continuávamos ligados em oração com Gales em favor de um avivamento. Naquele tempo, a verdadeira oração ainda não era bem compreendida. Era difícil achar um lugar tranquilo onde não se fosse incomodado. Ter experiência de Getsemane com Jesus era raro entre os santos daqueles dias. A intercessão continua. Certo dia, na igreja de Ismael, eu estava gemendo em oração no altar. O espírito de intercessão estava sobre mim, mas ainda assim um irmão repreendeu-me com severidade, pois não compreendia o que estava acontecendo. A carne se afasta instintivamente de tais esforços. Os gemidos não são muito populares em algumas igrejas, assim como não são agradáveis os gritos de uma mulher dando à luz. A angústia demonstrada na intercessão não é uma companhia agradável para os que apenas desejam uma vida egoísta neste mundo. Entretanto, almas não são ganhas sem essa prática. O esforço exigido para dar à luz não é considerado um exercício agradável hoje em dia. O mesmo acontece num verdadeiro avivamento. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Essa questão da gente orar pelas pessoas, isso aqui é bíblico, né? Nós temos que orar mesmo, principalmente para os nossos familiares que ainda não encontraram a Cristo, né? Orar mesmo, pedindo para o Senhor guardar, proteger, e de fato acontece muitos livramentos. Tem vários testemunhos de pessoas que tiveram livramentos, né? Porque tinha alguém por trás orando, tinha alguém da família orando por esse familiar. O mesmo acontece num verdadeiro avivamento. Quando são geradas novas vidas nas igrejas, a sociedade não se importa muito com uma mãe prestes a dar à luz, preferindo a alegria superficial. O mesmo acontece nas igrejas com relação à angústia da intercessão.
Há pouca preocupação com os pecadores. Os homens fogem dos gemidos de uma mulher em trabalho de parto. Igualmente, muitas igrejas não querem ouvir os gemidos da intercessão, estando muito mais preocupados em se divertir. Estávamos, na ocasião, com alguns problemas financeiros, mas o Senhor supriu a nossa necessidade. Jamais falamos a alguém sobre elas, a não ser com o Eterno. Jamais imploramos ou pedimos dinheiro emprestado por maior que fosse a nossa necessidade. Acreditávamos que se os santos estivessem suficientemente próximos do Eterno, o próprio Eterno mesmo falaria com eles. Confiávamos inteiramente nele e ficávamos sem nada se ele não enviasse ajuda. Nessa época escrevi meu primeiro folheto intitulado O Amor Nunca Falha. Foi este o único do meu ministério de folhetos que era sustentado pela fé. Eu precisava confiar no Senhor para o suprimento financeiro e ele nunca falhou. Interessante aqui, pessoal, que tem um ponto importante aqui, ó. Eles não viviam de dízimos e nem de oferta. Eles de fato viviam mesmo da fé, né? O irmão aqui, então ele orava e buscava estar perto do Eterno para que o Eterno suprisse a necessidade dele e iria usar provavelmente alguém para poder estar ajudando ele. É algo que, ao meu ver, é desafiador, né? Porque eu tenho um pensamento diferente, eu tenho um pensamento seguinte, que eu tenho que ter minha renda, eu tenho que trabalhar para que eu possa ter uma estrutura para que eu possa estar levando o Evangelho. Eu penso dessa forma, né? Para não ficar dependendo assim, depender somente do Eterno, que nos dá saúde para poder estar correndo atrás. O próprio Paulo mesmo, ele fazia tenda, ele trabalhava, né, para poder suprir suas necessidades. Então, ao meu ver, era dessa forma, né? As pessoas tinham que trabalhar para sustentar e ali levar o Evangelho a outras pessoas. Beleza? Eu penso dessa forma. Então, que o Eterno nos abençoe e um abraço do irmão Alex.